a Alexandra. Eu sou Dulce. Eu sou a Amora. E esse é o Papo Entre Pepecas. Trabalhamos sim com saúde da mulher, mas antes somos mulheres apaixonadas pelo universo feminino. E aqui a gente vai conversar não somente sobre cuidados com a saúde feminina, mas sobre qualquer e todo assunto que interesse a quem tem pepeca ou quem se interesse por pepeca. Tudo isso com muita risada, sem tabus, sem limites e com muito vinho, claro, né? Porque a gente é chegada. Hoje, nosso papo vem acompanhado desse vinho que o Fábio Nobile, eu ia falar. O Fábio Sommelier da Vinho Nobile separou para nós, que é o Passo do Conde. E ele é um português, né? Com as castas Antão Vaz e Arinto, olhei na cola. Ele é bem equilibrado, fresquinho, frutado. E no rótulo Condinho aqui, não sei se dá para ver, ele toca muitos e muitos e muitos instrumentos, o mesmo Condinho. Ou seja, ele é um cara multifunção. Porque hoje a gente vai conversar sobre essa mulher moderna atual, que é a mulher multifuncional. Como não dar conta de tudo, enlouquecer e ainda assim ser feliz. Então, se você é uma daquelas mulheres que se culpa por não conseguir ir à academia todo dia, por não entrar na calça jeans que entrava antes, por esquecer de comprar o suco do filho, por esquecer o filho na escola, por não fazer hora extra no trabalho, por entregar tudo em cima da hora, por atrasar as suas entregas, por não conseguir ter o corpo que você tinha antes da gestação, ou mesmo que tenha gestado aos 40, aos 50, não tem o mesmo corpo. Cara, vem com a gente, porque você é normal. Você é normal. E é isso. Por isso que eu trouxe aqui para conversar com a gente hoje mais uma mulher multifunção. Eu ia falar em um brinde depois de toda essa fala. Depois de tudo isso. Gravíssima. Então, nossa convidada de hoje, ela é super multifunção. Ela tem uns parafusamentos que nem a gente. É a Dani Peters, a doutora Dani Peters. E hoje aqui ela é a Dani, ela não é a doutora Daniele. Ela é gineco-obstetra. Já me deu um ruim só de pensar nisso. Dani com 3 filhas pequenas, vaidosíssima, enlouquecida como todas nós. E a primeira e grande pergunta: você já surtou hoje? Hoje ainda não. Hoje eu tô bem, né? Hoje eu tô bem. Pois é. Você já surtou na vida? Já surtei. Já surtou, amor? Assim, surtada e cair no médico, não, mas já surtei, né? Pequenos surtos já tive, sim. Vários. Vários pequenos surtos. Eu tô falando pequenos mini surtos do dia a dia, porque esse aí eu já acordo surtada, já já surtada. Às vezes, quando eu vou no André, meu psiquiatra, eu vou mandar um beijinho pro André. Ele vai falar, deve estar assistindo esse troço e falando, meu Deus do céu, ela precisa voltar, né? Mas ele pergunta, como é que você tá? Estressada? Irritada, anda muito irritada. Eu falo, meu filho, já nasci irritada. Você quer saber se eu tô mais irritada que o normal? Não, isso não. Mas esses mini surtinhos, todo mundo dá mini surtinhos no dia a dia, né? Mas surtar, assim, de perder o rumo, de precisar de ajuda profissional. Quem já? Eu acho que uma vez só. Quase. Mas assim, de ter aquela sensação assim, do que eu vou fazer agora? Porque eu tive uma semana bem intensa. Inclusive foi quando a Vade veio pra Curitiba, a gente fez um evento. Então eu fiquei a semana inteira trabalhando muito. E na segunda-feira, quando cheguei no escritório, e eu abri a porta e eu vi a Serra do Mar, assim, e eu tinha aquela sensação que naquele dia eu não tinha nada pra fazer. Aí começou a acelerar meu coração. Eu fui parar no Vita, tava lembrando agora. Fiz uma crise de pânico. Fiz uma... Mas foi, eu acho que a única vez, assim. E aí eu passei a tarde tomando soro, assim, que eu fiquei, meu Deus, eu não tenho o que fazer hoje. Eu queria ter a coisa pra fazer naquele dia. Você tava aceleradíssima. Muito então. acelerada. Foi isso. E aí, depois disso, lógico, fui diagnosticada adrenérgica, precisava fazer mais atividade física ainda, e tempo tira da onda, né? Mas enfim, foi, acho que o único momento que eu precisei de ajuda médica foi esse. Mas foi uma coisa pontual. Foi pontual, E você, Dulce? Não, eu acho que Alguém acreditou nesse momento? Não, de verdade não. Eu acho que eu fui construída meio que de pedra, assim, porque comecei minha vida profissional sozinha, não tem ninguém médico na família. Eu já na residência resolvi engravidar para quando eu começar a minha profissão, meu filho já está crescendo. Então, quando eu saí da residência, eu já estava grávida de 4 meses, 5 meses. E logo ele nasceu e tudo começou junto. Profissão, filho. E com 3 anos de idade eu me divorciei. Daí eu virei mãe solteira, né? Então, assim, era eu e eu,
E eu não tinha como surtar. Você tem que trabalhar, você tem que fazer, você tem que levar e buscar filho. Lógico, eu tive um apoiozinho assim das avós, né? Que me deram uma Tua coberturinha. rede de apoio. Mas eu tinha que levar e buscar todo dia, levar e buscar todo dia, levar e buscar. Acrescenta um estresse extra, né? Mas eu nunca tive um piti, assim. Eu nunca tive um desequilíbrio que eu falei, para tudo. E olha que eu também sou multifuncional, né? Sim. Eu corro o dia inteiro, só graças a Deus parei a obstetrícia, né, Dani? Há 3 anos atrás, 4 anos, que a obstetrícia é mais um suporte quando você é mãe solteira, entre aspas, né? Quando você é mãe sozinha. Eu acho ainda que quem tem um parceiro, um marido junto, que dá essa cobertura, você tem que sair de madrugada, você tem que sair aqui e ali, tem alguém que vai ficar com suas crias, né, Dani? Eu não tive isso, né? E meu filho foi uma criança que exigiu muito, eu chorava toda madrugada, meu Deus. Mas eu nunca surtei. Quando eu surtei, eu não tinha nem o Pedro ainda. Não, eu Devo te não. falar que o Pedro me deixa uma pessoa bem mais normal. Quando meu filho nasceu, Pedro, meu filho nasceu, eu fazia plantão em 3 maternidades. Então era praticamente 3 madrugadas que eu passava fora, né? Mas eu consegui levar isso com o filho pequeno, sei lá, até uns 6 meses, porque ele chorava toda noite, 9, 10 vezes na madrugada. E na noite seguinte eu tava acabada, né? Então eu consegui manter plantão aí até uns 6 meses, depois eu parei de fazer plantão, não de fazer obstetrícia, né? Porque você ficou no consultório ainda, né? Consultório, obstetrícia, e leva e busca filho todo dia. Ao ponto de madrugada, quando eu saía para atender um parto, minha mãe vinha de táxi para minha casa para ficar com meu filho, porque eu não tinha uma empregada que pernoitava comigo. Mas ainda assim eu consegui não surtar, porque acho que eu tive uma criança tranquila também, um filho só, né? A gente vem de 3, né? Mas foi um trabalho, foi custoso assim, mas foi tudo, valeu todo o esforço, mas consegui não surtar. Talvez agora, depois de velho, eu surte, né? Acho que agora não, né? Não sei. Mas são pequenos surtinhos, né? Não, a irritabilidade a gente tem de vez em quando, mas... Quem não acorda irritada? Pois é, Dani. É porque assim, você tem uma história, né? Você tem uma história, Você né? faz obstetrícia pra cacete, Faço bastante. né? Só em consultório, né? Só em consultório. Você fazia plantão? Na verdade, eu faço plantão ainda, né? Que eu preciso largar, mas faço ainda. Meu Deus, sério? Sim. Você precisa largar. Você faz dia ou faz noite? Eu faço um noturno por semana ainda. Meu Deus, você sabe que desde que eu terminei a residência, eu nunca mais fiz plano noturno. Foi Pois uma coisa, escolha que eu fiz pra minha vida, né? Sim. Mas aí eu tinha feito ginecoendócrino, então já foquei pra isso. Já focou direto, né? Mas, na verdade, o meu surto não foi um surto, acho que foi um burnout materno, assim. Mas eu acho que ele foi uma sucessão, Burnout assim. materno. Bem colocado. Bem colocado, né? Mas acho que foi uma sucessão, assim, de eventos, que foi a pandemia. Então, as mães que tiveram as crianças em casa na pandemia surtaram, né? Quem não surtou ou se separou, ou surtou, ou teve mais um filho, que foi o que aconteceu comigo, né? Não, eu não surtei na pandemia, nem separei, nem tive mais um Pois filho. Essa Mas eu ultiminha tive foi um gris sem querer? no meio, né? Foi mais ou menos. Tá. Eu pari um gris no meio da pandemia. Exatamente. Que não é só um filho, né? E aí, o que aconteceu? Eu tinha todo um planejamento de uma mudança de transição de carreira, né? Que eu queria largar a obstetrícia, focar em outras coisas. Aí, nisso, veio a pandemia. Veio a minha terceira filha. E aí, o que aconteceu nesse contexto, assim? Ela nasceu prematura, então eu tive que parar de trabalhar 3 meses antes do que eu tinha planejado. O meu puerpério não foi um puerpério, foi um powerpério, né? Por causa da prematuridade. E eu entrei e vesti essa camiseta que eu preciso ser mãe dela, porque ela já ficou um mês sozinha na UTI. Dispensei ajuda. E essa coisa de eu dou conta de tudo foi um pouquinho demais. Ficou sem trabalhar esse período todo, Danilo? Eu fiquei praticamente 1 ano sem trabalhar. Os outros 2 têm que idade? A mais velha tem 9, 7. E É a caçulinha pequenininha. tem 1 ano e 10. Né? Você teve uma gestação no meio, né, Dani? Eu tive uma gestação no meio, que essa foi uma gestação não planejada, e aí foi uma gestação extremamente complicada, e daí eu tive um parto prematuro com 22 semanas. E aí, decorrente desse nascimento, né, dessa perda, eu abri um quadro autoimune, né? Eu abri um quadro de doença celíaca e Hashimoto, então, literalmente, minha vida virou um caos por um tempo. Então, acho que foi uma sucessão de eventos. Então, né? Acho que foi uma sucessão de eventos. Então, assim, aquele luto, eu acho que ficou um pouco guardado debaixo do tapete, né? Sim. Daquela gestação. E daí, quando a minha filha nasceu prematura, e na verdade foi o mesmo evento que aconteceu, né? Minha bolsa rompeu bem e antes foi gatilho. Então, acho que eu internamente tive que lidar com tudo isso de novo.
E essa coisa de eu dou conta, eu sou mulher maravilha, assim, eu acho que levou um tempo até eu aceitar que eu precisava de ajuda, sabe? E quem me trouxe um pouco para essa realidade que eu tava surtando foi a pediatra que acompanha minhas filhas, né, que é minha super amiga Lu. E cada vez que eu ia na consulta com a pequena, ela, você tá bem? Não, tô ótima dela, eu tô vendo que você não tá bem. E eu falava assim, Ótimo. não, eu tô dando conta, eu vou dar um jeito. E aí, o dia que ela olhou pra mim e falou assim, Dani, se você não quer se tratar por você, se trate pelas tuas filhas, cara. Aí foi a facada. Mas o que você sentia? Na verdade, Ou você achava que não sentia nada? Não, na verdade, o que aconteceu? A minha caçula, a Nicole, ela não dormia, então ela acordava de hora em hora pra mamar, então eu tava quase 6 meses sem dormir. E aí eu entrei, acho que o que me pegou mesmo foi a privação de sono, sabe? Então eu comecei a pirar, assim, ter pensamentos não suicidas, assim, mas... Loucos. Eu não aguentava mais aquilo ali. Então a maternidade tava me engolindo de um jeito que eu não tava mais aguentando, assim, sabe? E o que me pegou um pouco, assim, eu tinha todo um planejamento que eu achava que dessa vez, terceiro filho, já sou experiente, eu ia conseguir continuar minha pós-gineco-endócrino, que eu ia fazer acontecer. Eu sou foda. Eu sou foda, eu faço só que tudo, não, né? E aí, enquanto eu tava tentando achar que eu dava conta da maternidade, de fazer algumas questões profissionais, que eu comecei a surtar, é hora que eu caí em mim. Não vou dar conta, realmente preciso aceitar que nesse momento eu preciso parar um ponto pra resolver o outro, que eu comecei a melhorar. E teu marido? Tadinho do meu marido, né? Ele é um santo, né? Foi parceirão. Foi, mas eu acho que uma coisa assim, eu acho que... Estremeceu o casamento em algum momento? Não, eu acho que assim, eu acho que essa questão de nós sermos mulheres, assim, muito independentes, muito fortes, eu acho que quem vive ao nosso lado também tem um pouquinho de dificuldade de perceber que a gente também precisa de ajuda. Sim. E eu acho que a gente também falha em mostrar a nossa vulnerabilidade para eles, assim, a nossa fragilidade, então... e aí o dia que eu comecei a verbalizar, eu tô realmente surtando, eu preciso que você me ajude um pouco mais nesse sentido, as coisas começaram a melhorar também. Então, acho que demorou um pouco. E ele entendeu, ele saiu gritando desesperado que você estava surtando. Eu também tô surtando agora, então. Não, no começo eu acho que ele demorou um pouco pra entender que eu tava falando o que era surtando. Ele é médico? Não, ele não é médico. E aí mas ele sempre foi um super parceirão, assim, mas eu acho que o fato de eu sempre dar conta de tudo, entre aspas, né? Sim. Ele demorou um pouco pra perceber que dessa vez eu realmente tava bugando, sabe? Mas a pergunta, quem engravida 4 vezes gosta muito de ser mãe? Fala sério. ou 4 vezes. Ela gosta muito do esporte. Pode ser. Aí, como boa gineco, ela tinha que... Ela tinha que ser... Não, se ela não quisesse filho, ela como uma excelente ginecologista que ela teria esse cuidado. Se ela engravidou 4 vezes, é porque ela tava à toa na vida, né? Eu engravidei do terceiro usando Evra, contínuo. Tava em Vamos cortar essa parte. Você fez, como assim? É uma fertilidade, uma fertilidade coelhal, então. Coelhal. É coelhal o negócio, a fertilidade dela. Fiquei preocupada agora, né? Coelhal. Coelhal. Você tem libido boa com 3 filhos? Não falei isso aqui ao vivo. Só fala disso. Gente, só fala disso. Tá com a Amora aqui do lado. Deixa, se você tem libido, é um punch, assim, né? Fala sério, né? Chegou muito recatada hoje. Eu não perdi se ela tem orgasmo. Essa é a segunda parte depois disso. Não, ela me perguntou se tinha algum ponto que ela não podia comentar. Você liberou geral. No final eu vou falar, mas deu vontade de Gente, perguntar. pode perguntar, mas eu pensei, eu não posso como ginecologista falar que eu não me sinto confortável em falar sobre sexualidade, né? Eu acho que a libido passa por fases, assim, do relacionamento, assim. Você é casada há quanto tempo? Eu sou casada há 15 anos. Igual eu. Eu nem se somar os 3, não dá 15. Esses dias tinha uma amiga minha lá no consultório, que ela é casada com um amigão também, e ele é gineco. Não vou falar o nome. Mas aí eles estão casados também há 15 anos. E aí ele fez vazé. Aí ela, pois é, né? Então vai ser lá 30 ejaculações ou 3 meses pra fazer espermograma. Aí ela, 30 ejaculações, uns 5 anos, mais ou menos, vai demorar. Se depender de mim. Não, mas eu acho que a libido passa por fases, assim. Uma coisa que eu noto, assim, com as pacientes de consultório, mas eu vou falar sobre mim, assim. Eu acho que a fase dos filhos é uma fase... Bebe que fica mais fácil. Eu acho que na fase dos filhos pequenos, se a relação não tá bem estabelecida, ela pode, assim, eu acho que... Sim. Ela pode estremecer. Mas o que eu noto que foi uma coisa pra mim, assim...
ele é tão parceiro nessa parte de maternidade e paternidade, de realmente dividir, vestir a camiseta junto, que isso passou a eu admirar mais ele, assim. Sim. Ai, que legal. E aí eu vou contar uma coisa que me marcou mesmo que, de verdade, assim, né? Às vezes as pessoas assim, mas você tem que dar flores pra tua mulher, você tem que fazer isso, assim. Uma coisa marcante desse meu retorno agora, pós a minha caçulinha, foi que quando eu fui atender meu primeiro parto, né, uma paciente chegou meio que já no final, e a Nicole mamava só no peito ainda, e aí me ligaram de madrugada, que eu teria que ir pro hospital, e aí eu acordei ela pra dar de mamar, era 4 da manhã, e aí meu marido levantou, preparou um café, sentou comigo e falou, eu vou tomar café da manhã com você. É isso. Cara, aquela hora eu falei, se eu tivesse tempo, eu tinha colocado ele na parede. Nhoque. Você tivesse ganhado pra você. Mas aquilo pra mim foi tão especial, assim, foi uma demonstração, assim, tão diferente do que, vamos sair pra jantar, me dar um presente, assim, Isso. sabe? Essa coisa de eu tô junto com você. É afrodisíaco isso. Mas muito É. afrodisíaco. É isso. E assim, pra eu conseguir fazer o que eu faço, eu não consigo fazer isso se ele não tá ajudando, entende? Perfeito. Ai, Então é essa isso. parceria é muito legal, Eu sabe? comentei da dificuldade eu me separei, ele tinha 3 anos, né? Quando você tá sozinho, a carga é muito pior. Sem dúvida. Muito A pior. Dani, antes de começar, perguntou como é que eu dava conta de tudo, né? Eu tava falando, né? Não dou conta, né? E é assim, médica, mãe, empresária, sei lá o que mais que eu faço, né? O chefe de cozinha, não sei o quê. Mas são muitos desdobramentos, unidades de negócio. Dou conta, não dou, fica um monte de coisa no meio do caminho. Mas eu tenho uma rede de apoio. Eu não estaria onde eu estou e nem trilha. Aliás, esse podcast só existe por culpa do Du. Tá? A culpa é toda dele. Um brinde Porque pro é um Du! Mas porque assim, surgiu a oportunidade. E aí eu falei, cara, já faço coisa pra caceta. Eu sei que o Du e o Pedro sentem minha falta em casa e verbalizam isso, mas me dão apoio total. Seria impossível eu fazer o que eu faço se não tivesse esse apoio. E muitas custas do Du renunciar a muitas coisas dele, né, em prol dos nossos objetivos de vida, dessa parceria. Mas aí surgiu essa questão do podcast. Primeiro que eu tinha vergonha, tinha não sei o quê. Falei que não vou passar vergonha, talvez, né? E... Ela é escorpiana, pessoal. Não vai. Ela não vai passar vergonha. Não, de jeito nenhum. Não. Aí eu cheguei em casa, abri um vinho ali com o Du, falei, Du, surgiu essa questão, estão convidando pra gente fazer um podcast, pra fazer um podcast e tal, o que você acha? Eu crente que ele ia falar, mas que bosta, né? Que vergonha, falar o que no podcast? Nada. Falou, cara, eu acho bem legal, eu acho que tem que fazer um troço bem feito e vai valer a pena. Sim, vai ter ciente que vai uma coisa pra te encher o saco, pra te tirar de casa, mas eu acho que é legal, vai lá e faz. Ai, que legal. Gente, assim, Aí a gente começou. Aí não eu falei pra sabe. tu. Comigo, né? Mas a gente não sabe, né, a importância desse podcast, mas que a gente se diverte. A gente se muito. diverte muito. Sábado. Nossa, a gente se diverte muito. Muito. Esse bate-papo que nós, mulheres, médicas, mães, profissionais e tal, a gente não tem muito tempo. A gente não tem muito tempo conversa livre de pra amiga no bater boteco, papo. né? E esse bater papo com esse vinho, gente, é fantástico. Não importa nem o tema. terapêutico, É né? terapêutico pra nós, entendeu? Então isso faz parte, né, desse... Isso. E a gente sai da relaxar, rotina, né? Porque cada podcast dia uma convidada, é uma convidada diferente. especial, É uma delícia. né? Mas aí, ele... Mas resumindo, o que eu achei é que você só consegue aguentar o tranco se você tem um parceiro legal como vocês tiveram. Sim, se não se separa, Sim. não dá, né? Eu falo assim, eu falo Foi meu dele. caso. Isso. Eu mas falo assim, dele como sendo ele porque eu não tenho outra rede de apoio. Minha família não mora aqui, né? Então a gente conta um com o outro, mas claro que se eu tivesse, por exemplo, meus pais aqui, tu tem enfim, isso, não tem família? eu não tenho família aqui, então eu estenderia essa rede de apoio, né, pra não só ele, mas também ou minha mãe, meu pai. Tem enfim, funcionária né? boa que te ajuda? Eu tenho uma babá, Uhum. então eu tive que construir uma rede Que de ganha apoio. 3 assim. salários, então, né? Ganha 3 salários. Ganha muito bem. É um anjo da guarda, assim. Eu tenho um um anjo da guarda na minha casa, que é a Bá. Eu precisei ter, e assim, eu tinha uma Sim. rede de apoio melhor antes, aí veio a pandemia, então ainda é um processo de reconstrução, assim, Uhum. né? Mas sobre a libido, eu acho que também, assim, eu tô casada com meu marido há 15 anos, então
a gente tem já uma maturidade na relação de entender que cada tempo também tem suas fases. Então, essa fase agora, que tá começando a melhorar, né? Sim. É a fase que a gente não tem tanto tempo pra gente. Mas quando tá junto, Mas é legal. quando tá junto é legal. Então, a gente tem também, não é agora, a gente não pode pegar um recorte da nossa vida e falar, nossa, mas agora tá ruim. Não, não tá ruim porque tem alguma coisa errada. É esse momento que demanda um tem pouco... que ter maturidade. Tem que ter maturidade. Né? Então, o foco agora é isso. E a gente brinca assim, pra dar conta, não dar conta, né? A gente fala, né? Pra dar não conta, dar conta. a gente brinca que a gente gerencia uma microempresa lá em casa. Mas é isso. Não, é verdade, porque assim, toda semana a gente brinca, a gente faz reunião de alinhamento da semana. Ô, Dani, você foi pra Dubai com as meninas agora, né? Foi. E aí, como foi? Só Ai, só foi. vocês dois, né? Não, a gente foi todo mundo junto, foi maravilhoso. Só vocês dois mais as meninas, Mais as né? meninas, Mas sem nem mais ninguém de Não, sem mais babá, ninguém, de nada, família, nada, né? E aí, assim, quando eu fui, né, não sou muito ativa nas redes sociais, mas fui postando umas coisas, aí todo mundo, nossa, mas como é que você vai com 3? Como é que você dá conta? Eu falei, gente, Muito. o meu dia a dia é assim. Sim. Na verdade, pra mim, é melhor ainda se eu tô de férias, assim. Sim, que nem a gente conversou, né? Na Na verdade, se fala muito que as crianças, você tem que deixar de viver teus sonhos por causa dos filhos. Não, eles vivem os sonhos junto com a gente. Isso. Claro. É que o de 9, o de 7 já se Eu trocam, viajo já com o Pedro comem, com já, 5 meses, eu né? tenho que eu vou É pro Japão tranquilo. agora, A pequenininha pô. que Ele vai? demanda mas a Vai uma pequenininha... atenção organizar direto, pra gente, né? Tem 3 filhos. A gente vai pro Japão com 4 crianças. Consulado do Japão. Mas você sabe Não que negue meu visto. você falando de 3, eu me lembrei de uma passagem assim que, nossa, pra mim foi assim, tragicômica. Porque a minha irmã teve trigêmeos, né? 2 meninas e 1 menino. E eu que fiz o parto dos trigêmeos. Foi um momento assim, nossa, tirar um por um, assim. Caramba. Quando eu olhei, a minha auxiliar tava chorando, Ai, a que pediatra tava chorando, minha mãe assistiu a cesárea, tava chorando também. Eu falei, gente, vamos fechar esse buraco, porque eu queria sair correndo, abraçar as crianças, né? Que Fechar esse nasceram de 37 semanas, todos foram pro quarto. Nenhum Legal. fez de estresse respiratório. Preparei com corticóide, tudo, né? E aí, um dia, a gente eventualmente ia lá visitar minha irmã, com os trigêmeos, né? Um dia eu cheguei e a minha irmã tava assim, chorando, escorrendo lagriminha, amamentando e chorando, né? Eu pensei, meu Deus, é depressão pós-parto? Só pode ser com 3? É depressão pós-parto. Certeza. Eu falei, mana, o que tá acontecendo? Por que você tá chorando? Aí, as duas meninas são idênticas. Porque era um gemelar e depois da primeira ecografia, um saco gestacional duplicou. Então as meninas são gêmeas idênticas e o menino, né? E aí, quando eu cheguei, ela tava assim, chorosinha e tal. Eu pensei, é depressão pós-parto? Claro, com certeza, amamentando 3, né? Daí eu falei, o que tá acontecendo? Por que você tá assim? Eu não sei se eu amamentei a Letícia ou a Fernanda. Elas eram idênticas, ela tinha amamentado um, depois ela colocou no berço, daí ela se perdeu. Ô, pecado! Então, Eu perguntei como é que gente, faz pra diferenciar qual que é qual. Tipo, Ai, tem 3 gêmeos idênticos. olha, Ana. nós familiares, pra você ter uma ideia, quando foi aniversário de 1 aninho deles, né, eu cheguei um pouco atrasada, porque eu tava numa cesariana, né, cheguei um pouquinho atrasada, as crianças estavam correndo pra lá e pra cá, eu cheguei e falei, mãe, qual que é a Fernanda, qual que é a Letícia? Ah, puta que pariu, eu não sei! Tá 1 hora na festa e a senhora não sabe. Mas daí com 1 ano e meio, mais ou menos, uma bateu na quina do sofá. Ai, mas por um brinco Ela deu- diferente, ela numa? ela deu na Eles quina. põem É. Quando a menina, eles põem brinco Mas diferente. brinco Mas Você a acha minha que irmã... a Letícia é a Fernanda, que a Fernanda não é Letícia. Mas a minha irmã não pôs brinco. A minha irmã não Foi pôs trocada brinco. depois. Então, daí ela pegou e Eu já bateu na pensei quina nisso. do sofá. E no quina do sofá, ela fez um cortezinho, assim, no meio da testa. E levou uns 2, 3 pontinhos. Ótimo, Ficou agora. ótimo agora. Exato, foi sentimento da família. Daí, e é engraçado que depois que eram maiorzinhas, com 3, 4 anos, assim, aí às vezes tinha assim, uma irmã minha, é muito engraçado, tem 3 irmãs, né? Mas chegava assim, você é a Fernanda ou a Letícia? Aí ela fazia assim, punha franjinhas pra cima, assim, eu sou Letícia. Porque ela mostrava a cicatriz. Então, a gente nunca mais se atrapalhou, porque uma é Fernanda e outra é Letícia. Eu sempre E quem garante que ela não era a Fernanda? trocava quando era menor. Um dia, elas estavam vestindo roupas de fantasia, de princesas e tal. E uma tava lá com a Cinderela, a outra tava com a não sei o que lá, aquele desfile de roupa de princesa, né? Daí, não sei lá, nananana, eu falei, mas Fernanda,
Eu não sou a Fernanda, eu sou a Letícia. Mas você tá com a roupa de Cinderela. Ela falou, mas eu já troquei de roupa. Ah, já troquei de roupa. Muito engraçado. Ela Gêmeos. sabe quem é ela, né? Ela sabe que ela, né, mas às vezes elas fingiam de conta que não era outra. Nossa. E vocês têm hobbies, coisas assim, de escapes, outras coisas que vocês fazem, além da vida profissional, que dão prazer, assim? Eu sou pilateira, né? Há 9 anos eu Tem sou o negócio da pilateira. Mota, né? Eu faço. Da mota é ótimo. Todo mundo por Da todo mota. Portugal, da mota. Não, eu faço há 9 anos, há 3 vezes por semana, obrigatoriamente das 7 às 8. Isso eu acho que é uma coisa Não é que. hobby, é atividade física. Não, mas é que é uma né? coisa que me ajudou a não descompensar. Aham. Se você não tem uma coisa que é pra você, porque Pilates é pra mim, não é pro meu filho, não é pra minha profissão. Pilates é pra Isso. mim. Fazer entendeu? ter um momento pra Exato, você. isso eu é acho que meu. fundamental. E assim, disciplina, assim, por mais que eu vá dormir 4 horas da madrugada, o meu horário é sagrado. Minha professora lá sabe que eu tô morrendo, eu tô com gripe, eu tô com não sei o quê, não interessa. O Uhum. meu horário é sagrado, né? E além disso, claro, eu sou motociclista também, eu já fui para Atacama, para o Chile, Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai, então o motociclismo é uma vida paralela, assim, que é totalmente diferente, porque nesse meio ninguém é médico, né? Então é um povo Tem uns médicos diferente, motoqueiros aí também, né? mas eu nunca Do teu cruzei com grupo, nenhum. não? Não, nunca cruzei com nenhum. Adoro conviver com não médico. Tenho Nunca muito, cruzei muito com amigo nenhum. não médico. Acho que meus Eu acho que eu melhores nunca amigos do namorei meu um médico, leito gente. ali, tirando Eu a nunca tabela, namorei são médico, sério. Eu nunca É. tive essa oportunidade. Oportunidade. Assim, a minha melhor amiga, assim, que é minha amiga irmã, é médica, né? E o marido dela também, que a gente viaja, a gente faz tudo junto. Mas aí os outros amigos todos não são médicos. Isso é ótimo. Isso é bem bom. Mas isso eu acho que é importante ter um momento pra você. Sempre tive a Que impressão seja- que homem médico não é muito bom de cama. Meu Deus do céu. Eu sempre tive. Não sei se é porque eu nunca namorei. Olha, Tita, eu tô médico. solteira, né? qualquer Tem coisa a gente médico? pode testar. Testa, Pode ó. testar pra Testa. você. Namora, Você pode nunca ter. deu pra nenhum médico? Já. E não foi uma boa experiência? Pois, acho que eu não quero mais. Acho que eu não quero mais. Médico. Olha, você tá generalizando, né, a profissão. Não, Acho não que sei, depende da realmente eu não. especialidade. Depende da especialidade. Talvez, não sei. Eu acho tão engraçado. Qual era a especialidade? Você lembra? Não vem. Não veio. Não vem. Não, como é que é sua libido? Vamos voltar pra história da libido. Dani, vamos voltar pra libido da Dani. Mas você tava falando de hobby. Esses dias eu tava fazendo. Fui fazer o briefing. O briefing Bora. A reunião. o briefing pra Militar fazer é bom. a mudança da minha logo. Militar? E daí na entrevista, né, na Tive conversa deles, oportunidade. mas qual que é teu hobby? Cara, eu tive que parar pra pensar e eu não Pois é, tinha. você não tem um tinha. hobby? Eu também acho Vamos ter que arranjar. Daniel, Não. cozinho, né? Eu fiz Sim, curso de então, chefe, na né? verdade eu tenho várias áreas de interesse. mas, Preguiça de assim, cozinhar, pelo amor de eu Deus. Não vou também. pra cozinha, eles mas nem a pau. perguntaram, tá, mas o que você faz no teu tempo livre? Eu fico com as crianças. Eu faço coisas com as crianças. Mas é bom a gente desfocar. Você não tem que ter a obrigação de ter um hobby. Tipo, o Dudu corre como psicopata, né? Passa do nível da atividade física pro hobby. Gente, faço eu admiro atividade quem física. corre. Sabe por quê? Eu tenho 1,5 m, 1,52 m. Quando você... Perninha assim. Quando né? as perninhas curtinhas, então um passo de um cara alto como teu marido, são Rende 3 uns passos 4 meu. teus. Os peitos faz assim e a bunda faz assim. Desconecta. Não dá pra correr, gente. Não dá pra correr. É complexo? É muito sim. complexo. Mas eu como uns 5 ali. Correr é magrelo, xingando assim. Magrelo, do perna começo ao comprida, é uma fim. beleza. Sim. Mas o Dudu bananica tem- como ele eu... tem aí ele falou, ele é feito pra correr. Tem as pernas no sovaco, as pernas compridas, fininhas. Vai igual uma avestruzona, assim, né? Sim. Mas Mas na verdade tá na minha meta agora voltar a ter um tempo pra mim. Então, atualmente o tempo que eu tenho Isso pra é tão mim bom, né? é o que eu vou É no muito salão, cílios, isso é pra mim cabelo. importante também. Isso é uma coisa importante pra mim. Mas tá no meu próximo passo aí, né? De retomada do meu burnout materno. É isso. É À assim, medida eu que a fiz- pequenininha cresce, né? Porque os outros dois já estão, né? Vão pra Já escola, tão, já estão exatamente. encaminhados, Então, né? assim, são coisas Mas a simples, pequenininha assim, exige muito ainda. Mas essa saída, assim, atualmente é a saída com as amigas pra jantar fora, ou comer uma coisinha. Isso então, é fundamental. mas eu não tenho algo específico, né? Mas tá na Acho que minha... esse é meu hobby, porque eu faço isso toda semana. Sair com as amigas? Aham, toda semana. Nossa, e ela nem convida mais. Mas Meu Deus. Ela não botou na categoria de amiga. Ah, então Vamos desculpe. dizer isso. Pita. Vamos Nas colocar relações já, então. profissionais.
Mas eu cozinho desde muito antes do Pedro nascer. Quando eu fiz o curso de chefe, porque eu tinha mais tempo também na vida, Você né? fez curso de verdade? Fiz curso Nossa, que de chique. gastronomia. E aí eu fiz na época numa escola que não existe mais, que é o Espaço Gourmet, porque no Centro Europeu era todo dia, duas Acho que é vezes duas. por semana à pesado. noite, É não pesado rolava o por horário. causa da vida de médica. E aí esse Espaço Gourmet eram sábados, só que durava 3 anos. Então era sábado sim, sábado não, ou era sábado sim, sábado não. Gente, era uma delícia, porque a gente ia de manhã, saía no final do dia, a minha vizinha fazia comigo, a gente ia juntas, e o modo de enogastronomia, Ah, foi o preferido. a gente saía miando. Foi o preferido. E aí essa minha amiga, ela bebia pouco, ela tomava um gole, de todas as degustações que a gente tinha que fazer, harmonização. E a Alho pegava a E eu taça uso dela. Vuf. E aí conheci muita gente interessante desse mundo da gastronomia, que são meus amigos até hoje, né? Então eu tenho muito amigo, chefe de cozinha, restauranteiro, dono de restaurante. Até tem um amigão nosso que se mudou pro Porto, tem 2 semanas, o Paulinho Sabag. E que é gente bacana. E aí que esse universo que eu curto muito, da gastronomia, da música, da arte. Então, abre um universo legal. E eu sou muito sociável. Então, assim, um Não. escape meu. Não. Mas pra mim isso é importante, sabe? Eu gosto de receber. Lá em casa, eu acordo, aí Edu, vamos fazer um jantar? Vamos, daí eu vou pro municipal, daí eu cheiro os ingredientes, Ai, daí que a delícia. dona da banca, ela já me conhece, ela, eu tô com uma trufa aqui que tá vencendo, sei que vou te dar de presente, eu curto isso, sabe? Opa. Escolher o fruto do mar ali que eu vou usar, pra mim já é o baile todo. Aí o jantarzinho que eu vou fazer... Convidar a gente pra jantar também Virou não também convida, não, né? também não. Tô sentindo que eu tô excluída de muita coisa. eu tenho tido menos tempo, mas isso pra mim é super, eu abro meu vinho, vou cozinhando. Gostoso. Aí eu quero 4 pessoas, um casal pra jantar, quando chega, eu monto mesa pra quanto? Pra 12. Como assim? Olha, assim. Mas eu curto isso. Almoço. E ele de também, família. né? Pelo jeito. Muito, Que bom, né? muito. Tanto é que a gente comprou outro imóvel e o foco do imóvel era fazer vucu-vucu. Aham. O projeto é pra fazer vucu-vucu. A gente quer muito lugar sentado, a gente quer receber os amigos. Isso pra gente é muito importante. E Legal. pro Pedro também. A história daquilo, do papel em branco, né? Então, e se eu não tivesse essa vida social intensa, que às vezes eu chego no segundo, eu tô mais quebrado do que na sexta, né? Porque a gente viveu muito. Aham, no final de semana. Isso pra mim é meu escape, sem dúvida nenhuma. Fora que meu horário de salão é sagrado, né? Sexta-feira, às 4 da tarde, se eu não for no salão, eu mato um. Eu largo o que eu tô fazendo e vou fazer minha unha, que a minha manicure é uma pessoa que tem lugar no meu coração, né? Porque a gente precisa estar apresentável. Eu tenho pessoas mesa manicure também, né? acho que é aos 10 anos. Tem então- algumas pessoas de confiança, né, que você traz pra tua vida, né? E elas não Mas saem. eu acho que assim, ter amigas... A manicure ter conheceu uma meus vida 3 ela, ex-maridos. seja casada ou não seja casada, sair pra beber, pra bater papo, né? Eu acho que isso é importante, né? Sim. Mas são mais quando você deixa de fazer isso, você se fode, É. né? Porque aí você, eu não tô com preguiça de sair com a minha amiga, tô com Aham. preguiça de jantar com as pessoas. Quando você vai é muito bom, você volta melhor. É. Mas você tá tão cansada às vezes que você tem preguiça de colocar isso na vida e começa a fazer falta. Mas o duro é quando você tem tanta coisa pra fazer. Eu, pelo menos, atividade social não tô tendo muito, porque é pós-graduação que tu me meteu nessa pós-graduação, não vou nem Você falar me ao meteu vivo nessa aqui. palavra. Você me meteu Pô, nessa tem que pós-graduação, ser falou que ia mesmo. fazer junto comigo e caiu fora. Isso. Pós-graduação, justamente porque eu não dou conta perita de do tudo, IML, médica, cirurgia, é muita coisa. Motociclismo, convivência em casa, Os muita cursos, coisa. Os cursos. filho. Ela me bota em cada confusão que ela complica um pouco a minha vida. Mas... Eu arranjo muita sarna pra me coçar. Eu sou a... E pra gostar os outros. Pra também, gostar os outros. também. Pra gostar os outros Isso, também, né? não, e quando eu Do acordo... sim, nós vamos fazer não sei o quê. curso, E aí ela sempre maravilhoso. olha pra mim, as duas somos escorpianas, entendeu? Mas uma é o cérebro e a outra é o Pink. O Pink. Ela é o pique, eu sou Entendeu? É mais ou menos assim que a coisa funciona entre eu e a Alexandre, entendeu? Ela inventa as Meia-noite. coisas e ela me envolve a 1h da madrugada batendo papo pelo WhatsApp. isso. Ela tem esse poder mesmo, porque Ela eu vim tem só esse pra poder. dar uma entrevista pro podcast, fiquei, né? Ficou. Falei, você vai verdade. ficar. Como assim vou ficar em Vai tempo... ser legal. E tempo da onde? Ela inventa as coisas e aí ela distribui. Aham. Já chamou a Dani, já não sei lá o que, ela vai e faz. Eu E a sou. gente vai. Fazedeira. Ô, fazedeira. Eu Faze- sou... Mas, nossa, tem um amigo meu que ele trabalhou no projeto do Intimates com a gente é muito amigo. E ele fala que quem trabalha comigo tem que ter adicional de insalubridade, Que medo. porque é intenso. Não, porque é intenso. Não sou uma pessoa ruim. Não, você não é.
Às vezes sou. Quer dizer, comigo nunca foi, ainda. Mas eu sou muito intensa. Vai chegar a tua hora. Vai chegar a minha hora, será? Então, isso que agora o professor de italiano demitiu a gente. A gente foi demitido pelo professor de italiano. Como é que é isso? Conta essa história. Então. Bem feito, se se quis me demitir podcast passado. viu? A gente fazia aula de italiano antes do Pedro A gente nascer. quem? Você Eu e e o o Edu? juntos. Sexta-feira, 8 da noite. Porque a gente curte idioma e era bem legal. A gente faz bebendo. Deve ter Ai, mas demitido porque ela sexta-feira, 8 decidiu da faltar noite. um monte, né? Tipo, o motivo da demissão deve ter sido que eles faltam. Então, Deve ser então. inadimplência. Inadimplência. Não, a gente paga. A gente paga. Falta de frequência, Falta de talvez. frequência. Mas a gente começou a fazer antes de eu engravidei do Pedro. A gente fez uma viagem pra Itália quando eu tava grávida até. E o Dino Brunetti, nosso professor de italiano, ele é romano, ele é gente finíssima. Ele dá aula pra metade da cidade. E aí era um momento meio Dudu, legal, assim. Só que o Dino é crica. Tem que fazer tarefa, o cômpito, e se não faz tarefa, ele fica bravo, ele fica bravo com quem não estuda. Então, Tarefa é foda. e aí, o hora que o Pedro nasceu, a gente deu um time, né? Depois o Pedro cresceu um pouquinho, acho que estava com 2 anos, a gente retomou as aulas. Colocou ele no olho. Colocou ele no... O Pedro fez aula de Coitadinho italiano. do Pedro. Nossa, mas ele dá Nem boa falava, noceira, ele queria- coitado do Pedro. Sim, só ouviu o pai e a mãe. Ai, que dó do Pedro. Da bonaceira e tal. E aí, o Dino, 8 da noite, sexta-feira à noite, aí eu vi que ele começou a ficar irritado quando eu não estava estudando. E ele começou a avisar, né? E ele manda os alunos embora. Não estudou, ele manda embora. Não estudou, ele manda embora. Aí um belo dia chegou uma mensagem dele, na Páscoa, assim, que o doutor achou que primeiro, eu não vou mais poder dar aula pra vocês, porque tô muito cansado e tal. Demitiu a gente na cara dura. Mas ele deu sinais, né? Uhum. Que ele manda embora quem não estuda. Mas a culpa é toda minha, tenho certeza disso, por causa dessa mania de querer dominar o mundo ao mesmo tempo. Então a gente tinha mais essa atividade. Mas agora, como a gente é incessante, eu e o Dudu vai começar a fazer aula de alemão juntos. Incessante. É. Um termo É interessante. porque o Dudu me acompanha nessas loucuras, né? E como o Pedro tá aprendendo alemão, a gente tá com medo dele começar a xingar a gente não entende. Não entender? Aí a gente vai começar a aula de alemão juntos. Mas precisa ter essas coisas de conexão também. Daí pronto, mais uma coisa, né? Porque daí a gente trabalha, a gente estuda, a gente fica com um peso na consciência que não tá dando atenção em casa, daí a gente busca o ponto de conexão, daí a gente tem que fazer o exercício. Já fui 2 vezes pra Alemanha, mas não tão com vontade de aprender alemão. Gente, o inglesinho Sabe que eu resolve, sou né? muito O alemã. inglesinho Sério? resolve, né? Resolve. The book is on the table, tá bom, né? Mas o pessoal fala, o Peters, né? Peters é meu marido. O nome do meu marido é Heinz. Ele é Como? alemão? É Heinz alemão. Peters. É ele é Heinz alemão? Sim, o Peters. pai Nasceu na dele Alemanha? nasceu na Ucrânia. E a mãe nasceu aqui no Brasil, Aham. mas assim, a minha língua mãe é alemão e a minha filha mais velha, até entrar na escola, só falava alemão. Eu escuto ela falando alemão na garagem mesmo. Lindo. Onde elas estudam? Então, elas não estão no Na colégio, Vocês moram na perto? Dodge Schule, Vocês porque moram na verdade no eu prédio. conheci a escola e na época teve questões logísticas assim que não acabam não rolando assim, sabe? Uhum. Mas agora se perdeu um pouquinho, né? Porque a vida vai acontecendo e tal. Sim. Mas a babá que cuidava das minhas filhas mais velhas falava em alemão com elas. Oh, que legal. Nossa, que legal. Você é fluente só dependendo de pequeno, né? Sim, exatamente. Que é do capeta. Tem uma amiga É do minha que é capeta. médica, que tá morando lá há 7 anos, e ela é médica lá, médica do trabalho. E aí ela fala, assim, ela fala bem, fala fluente, mas de vez em quando sai um nós vai, nós vem, assim. Né? Sim, Então, sim. Então, mas aí na minha cidade, na escola onde eu estudei, a gente tinha alemão como língua É de que cidade você é, Dani? estrangeira. Mas você fala, então, Sim, alemão. Fala, ela falou que ela é fluente. Ó, que legal. Enquanto vocês estavam gralhando, ela me contou. Então, até o 8º ano, a gente tinha aula de alemão na escola. Vou lá conversar alemão com a Ai, vizinha. igual. E a família do meu marido, da mãe do meu marido é de Vitimarsum, ali em Palmeiras. Sim, sim. Mas o alemão que fala ali, Mas alemão tu é rota de mesmo motociclista. dialeto. Tem o alemão tradicional, clássico, Uhum. e tem algumas variações de dialetos, assim, eles falam os dois. É, porque entre rios, ali do lado do Guarapuava... Você fala alemão desde pequenininha, Dani? Desde pequena. aham. Porque a Então, família já falava Porque a alemão e família você... já falava em alemão. Que legal. Tanto é que com minha sogra eu só falo em Eu também, alemão. O que mais você meus fala, pais... além de alemão? Eu falo alemão fluente, falo inglês. Meus pais Abre e a caixinha, minha... Abre a caixinha. aham. Meus pais e meus sogros são portugueses, então eu falo português desde pequenininho. Eu também tenho capacidade de falar Então. português de Portugal também. Mas aí às vezes eles falam assim, mas não serve pra nada, enfim, não Claro importa. que serve, Claro claro que que serve. serve. Eu vim do interior, então assim, lá não era rotina fazer aula de inglês fora da escola Sim. e tal, e assim,
eu fiz vou falar a verdade, tá? Pra eu fazer assim, pra eu conseguir pontuar no meu currículo pra prova de residência, eu fiz um curso intensivo de 1 mês de inglês. Ah, mas esse já tinha... Eu já tinha, fui o fazer lá, background do exatamente, idioma, o alemão me trouxe esse background Aham. assim, não são línguas semelhantes, mas assim, facilitou muito. E teu inglês é fui bom? aprendendo. Eu acho que meu inglês é pra Se se vira? virar, eu me viro. Aham, Eu entendo aham. tudo. Se eu Uhum. tiver Não que se falar, perde. não me perco. Isso Não, a assim, gente estuda inglês, né? Não pra tem que eu como preciso não. atualmente quer me comunicar, me Sim. comunico bem. Assim. Não, Tem pra que voltar pro estudar, inglês. né? Pra ler. Eu faço agora, eu tirei férias agora recente, mas eu faço uma vez por semana aula online também com um Cara, professor eu preciso de voltar. Eu vou inglês, que voltar é também. muito bom. É. Porque eu dei palestra em março lá nos Estados Unidos, né? Daí eu senti necessidade de você tá com teu conversation ali bem a ponto que, né? Passa mico, você dá uma palestra e você ficar Sim. escorregando. Então, eu Vem o repassei a David, palestra quer com conversar, falta ele vocabulário, é. várias vezes, assim, e já É. falei pra ele, olha, a gente tem que manter essas aulas, porque para qualquer lugar do mundo, é lindo saber alemão, com certeza, mas para qualquer lugar, quer É o dizer, inglês. eu fui agora nas férias para Malta, fui Não, é pra não sei o que lá. obrigatório, né? Inglês Sim. você é É internacional, né? necessário. Você, É obrigação. Aí Exato. eu fui em janeiro para os Estados Unidos, eu falava, Gustavo, tá falando muito rápido, ajuda a mamãe. É isso. Mas claro, que quando eu já fui algumas vezes para a Alemanha, então quando eu chegava lá, os primeiros 2 dias, assim, dá, porque o alemão deles é muito eu diferente, falo né? Eles isso, falam rápido. eu fiz francês a vida, 8 anos francês. se eu na É. Polônia, eu E na aí, Polônia, sempre vai começar a falei falar, só com o ela não David, nada. né? Porque era tudo Mas já dá uns 3 né? dias, Não assim, eu já nada. consigo entrar. Então, eu acho que viajar é uma das melhores É, mas opções 3 culturais, dias pra você assim. entrar no É, troço, eu pra tenho entrar no isso troço. também. E pra fora também. Então, e aí o que eu tinha hábito, mas foi uma coisa que eu treinava em mim, assim. Eu ia pra um lugar e daí eu começo a pensar na língua, entendeu? Aham. Isso facilita pra mim. Sim, mas e uma caixinha da língua, ela facilita. Eu falei pra ela, uma caixinha da língua facilita as outras. Aquela coisa assim, a gente já fala inglês. Aí tem o background ali, do francês bem sedimentado. Que a gente, burro novo aprende mais fácil. Eu sempre falo isso, Sim. né? Então, assim, quando eu era burro novo, eu aprendi francês. muito mais Depois de uma fácil, idade é aprendi tudo mais quando eu fui difícil. velha. Mas aí abre a porta, facilita a língua latina. Você vai fazer um alemão, a língua anglo-saxônica, então abre a caixinha para outras línguas, né? Isso facilita horrores. Fora que evita Alzheimer, né? Mental fog. Mas pronto, isso também são coisas que a gente tem que... Mas isso é mais uma coisa que acresce na nossa vida pessoal, né? É mais uma das listas de fazer por mim, né? E não enlouquecer. Você faz, isso. né? A tua atividade física que você escolheu, que para mim, como eu falo para os pacientes, não é atividade física, não é o que eu escolho para você, é o que você escolhe. Coisa cardio. Eu já tentei fazer uns cardio. Eu queria muito emagrecer antes de dar palestra lá nos Estados Unidos. Fiz cardio, assim, corri, quase morri. Não perdi nem meio quilo, desisti. Mas também não tem o que Sim, perder, né, não Dulce? tem. Pelo amor de Deus. Não tem. Eu te mostro. Não Te tem. mostro Tem. onde tá pra Já sempre perder. temos, Não, né? não, tem sim. Mas outra atividade física pra mim, nadar eu já tentei, porque meu marido é nadador, né? Ele compete em alto mar. Eu já tentei nadar, meu Deus, sem respiração. Mas morro, como é que eles conseguem bater perna, braço e respirar ao mesmo tempo? Eu Não liga, Léo, com creu, Não liga, né? Léo, Eu também não consigo. Eu não sei o que morro. creu, eu falei, prefiro creu. Corrida não adianta, tudo balança e as minhas perninhas curtas não dão função. Quer dizer, só me Não sobra função. o quê? Só me sobra pilates, não tem outra coisa pra fazer de atividade física. Eu tento agora, aí quando eu começo a correr, eu tenho protrusão de discal, né? E aí quando eu corro, o trauma na minha medula ali, Mas tem eu esteira morro de dor. gravitacional, né, agora. Não inventa, eu não posso ir pronto. Não quero! Não tenta quero. achar. Não, Vai lá, fala. o meu Eu não médico quero. diz que eu não posso. O meu neurocirurgião diz que eu não posso. Meu colega de turma, Fernandinho, querido, diz que eu não posso correr. Antigravitacional, Acabou. Você pode. Não posso correr. Tem coisa que dá pra facilitar. Não Pra que vem eu vou ficar inventar. fazendo exercício pélvico todo dia se eu posso ir lá no gris, sentar naquela cadeira E e fazer deixar a cadeira fazer assim? Lógico. Aquela cadeira fica fazendo assim, ai, Deus do céu, Lógico. cadeira Esse cara visitando Ai, o que céu. delícia. É uma Aquela delícia. cadeira é uma Vai maravilha. mais. E Maravilhosa. quando dá Mas a aquela casa é sua. paradinha, quando dá aquela paradinha, faz tec. Meu hobby vai ser ir no gris uma vez por Gente, semana isso é fazer a cadeira. Cadeira eletromagnética. Não tenho sentada, mas já sentei. Olá, você fez assim também? A Dani, você teve... É bom, porque não eu é? sou Dani, igual a Olha aí, me arrepia de Dani, nossa. Dani, você teve parto ou cesárea? Eu Os tive três. um pouquinho de tudo.
Você que teve você trabalho de parto prefere? e virou cesárea. Eu tive... Não fale como obstetra, o que você preferiu pra você, pra sua. Não, seu você corpo. teve parto ou cesárea? É isso que eu quero Os saber. dois. Dos 3. Os dois o quê? Os 3? Os dois? Parto e cesárea. As Eu duas tive coisas. uma cesárea. Certo. 3? Tem outro tipo de Mas- nascer filho? Ah, explica aí, quero Uma saber. cesárea intraparto. Um parto. Que foi a de 22, o de 22 semanas, que eu falo que foi meio parto, né? Meio parto. E aí a última foi cesárea de emergência. Sim, porque Não tem teve, né, cesárea, bolsa assim. rota e tal, né? Eu fiquei 10 horas em trabalho de parto. Eu comecei de madrugada a ter contração. Aí eu quero contar isso aqui. Comecei de madrugada, 3 horas da manhã, comecei aquela coliquinha, que vontade de fazer xixi e tal. Aí eu fiquei só sacando, já tava com 40 semanas e 2 dias, né? Pós-data já, né? Meu Deus, Aí- que coragem. Fui porque eu queria parto normal, saindo Oh. da residência, né? Você tem aquele glamour de parto, tem que ser parto, né? E aí eu fiquei, começou a contraçãozinha e tal, 6 horas da manhã, daí começou, daí eu cutuquei, aí eu falei, eu acho que eu entrei em trabalho de parto. Ficou desesperado. Vamos pro hospital, você tendo calma, eu sou primigesta. Primigesta é primeiro filho, né? Falei, calma, isso demora, não é assim, não é rápido e tal. Não, porque vamos, não vamos, calma, tá ainda espaçado. E eu aí fiquei segurando, porque já queria ir voando pro hospital, eu sabia que eu ia e voltava, né? Aí eu falei, não, calma, tal. Daí lá por 7h30 da manhã, vamos, porque eu não aguento mais esperar, porque você tem que ver tal. Daí eu fui pro hospital, fui pro banheiro, tomei o banho. Aí eu me fiz toque, porque sou obstetra. Não, eu era óbvio, obstetra. né? A gente. Eu me Bota fiz ali na toque, periquita né? e Daí faz liguei toque pro meu sempre. obstetra. Oi, tudo Fazia a gestação bem? Então, inteira. eu entrei em trabalho de parto, falou, curto fino central, bolsa protrusa 3 centímetros. Baixinha, né? Baixinha, onde é que você foi? Qual maternidade você foi? Falei, não, eu me examinei. Como assim? Eu me fiz toque. Como é que você fazia? Você tá assim, louca? Ou você agachava no chão? Não, abre a perna e enfia o dedo. Sim, é bem mas você- simples. Mas você agachava? Aí ela ou quer fazia- saber os é. detalhes sórdidos. Não, que eu Gente, preferia mas- fazer assim. Mas com o meu barrigão não tinha como fazer. Eu não conseguia fazer. Ah, mas Ai, eu tinha um mini barrigão, todo mundo tá no final de gestação. Mas a minha barrigão, filha, né? minha segunda filha pesou 3.900. Você não tem noção. Nossa. Mas daí, daí, o assoalho enfim, pélvico. Eu fui Não, eu pulo na cama elástica e não perco uma gota de Quero xixi. ver isso. Tá fortalecida. Com muito orgulho. Eu fui pro Você pula hospital, pra frente aqui. internei, só pra completar a história do meu parto, eu internei, fiquei 10 horas em trabalho de parto, uma dor do cão. Aí ele fez toque e falou, baixinha, tá 5 centímetros, tá super alto, dele menos 5, eu nem sinto a cabeça do teu bebê. Falei, não, roupa a bolsa que vai descer, Daí eu falei, não, tô apostando no parto, né? Gente, depois que eu meu bolso, é uma dor absurda e não desceu nada. Daí eu falei, ok, tá bom. Cesárea, eu quero anestesista já, porque eu já, depois de 10 horas, tava morrendo de dor, né? E naquela época eu não fazia hack, fazia a peridural, né? E na peridural eu senti todos os tempos. Eu cantava farabê, aspirador. Quando rompeu o bolso, eu falei, não ligar no aspirador ainda. Eu senti todos os tempos da cesariana, foi incrível. Aí ele falou assim, pequena, onde é que você tá enxergando? Você tá vendo no espelho? E ele olhou pra luz assim, você tá enxergando. Eu senti todos os tempos cirúrgicos e eu cantava pro auxiliar. Farabê, liga o aspirador. E meu neném tava em OS, né? Por isso que ele não encaixou, porque ele tava rodado a cabecinha, porque quem não sabe, né? Às vezes o narizinho tá olhando pra baixo, tava olhando pra cima, né? Nasceu com o narizinho pra cima, e não encaixou. Mas foi uma experiência. Depois eu falei com meu marido, falei assim, mas eu me comportei bem, né? Ele, eu falei, nem gritei, né? Ele falou, porque é uma dor, né? Vamos falar sério, que parto... Com pele é com dor, né? Também. Parto, né? mas eu só fiz a anestesia Na quando cesárea, decidimos por sim, cesariana, né? Mas parto é doído, né? Fala sério, né? Não é sei, não fácil. tive, né? Então, né? Não é fácil. Fiz DEG, né? Fiz DEG. Mas eu falo assim, até minha visão como obstetra e Muda, como né? médica mudou radicalmente. Eu também. Depois do depois do da meu trabalho de maternidade. parto de Muda, 10 anos, assim, quando eu fui atender os primeiros trabalhos de parto, né? Que eu colocava a mão pra sentir a contração e tal. Eu falava assim, eu segurava a mãozinha, eu falava assim, eu vou sofrer com você, tá? Porque eu sentia a dor do parto de novo, eu sentia aquela dor de contração. Eu fico assim, não, É eu muito sei bicho que dói. isso, né? E aí a gente daí fazia gente- carinho, porque quando a gente se vira mãe, né? É uma outra experiência, é uma outra Eu visão. falo, é bicho, a gente trabalho vê de que a gente é parto. bicho mesmo, É. né? Eu tinha, quando o Pedro nasceu, eu tinha uma sensação que eu era, sabe aquela cachorra? assim, Super poderosa? cadela? Não. Não. Quando ele nasceu, aquela cadela ali que tá com a ninhada ali, tá assim. Bicho. Eu falei, virei um bicho.
né? Aí, sabe aquela cadelinha com as tetas, assim, uns Pra bichinhos. proteger bebês, quer É dizer, isso proteger aí. tua A criança. gente, assim, a maternidade atiça o bicho na gente, né? O nosso lado bicho mesmo. É o instinto de preservação da espécie, né? Você fica transtornada. E aí eu falo, né? Nossa, mas eu fiquei ótima no puerpério, né, Du? Já imagina ele fazendo essa cara. Assim. Dani, e você que teve parte cesárea, o que Pois você é. achou mais interessante? Não fala médica, a parteira, que eu sei que você é parteiríssima. O que Não você sei prefere o que em eu você? Fala a verdade. Ué. Você gostou mais de cesárea? Não, pra mim, assim, não. Eu acho que. Eu só acho que se você sofre antes ou você sofre depois, né? Depende Não, de eu qual acho tempo assim, que é sofrer. eu lido muito bem com dor. Uhum. Eu sinto dor com as agulhinhas do Cássio. Nossa, Eu não como faço eu preenchimento sofro. sem Jesus, anestésico. aquele É. botox. Eu morro. É? Eu não morro. eu não tenho você problema vai com repetir. dor visceral. Tanto é que eu coloquei 2 DIUs, assim, Aham. No seco. no seco, e não senti nada. Então, esse tipo de dor de cólica não me incomoda, assim. Então, eu acho que eu lidei bem com a dor. Eu acho que, assim, a experiência do parto, como um todo, ela é muito transformadora, porque você se põe numa posição de algo tão desafiador, assim, que eu acho que é um momento de superação. Eu tenho uma coisa a botar em debate. Tá, aqui, não, então. tudo bem. Mas assim, É. eu acho que como eu não tive nenhum problema com as minhas cesáreas em relação a achei ruim, achei boa, acho que foi normal, assim, lidou super bem com o pós-operatório. Mas pra mim foi muito válido como mulher, como obstetra, eu passar pela experiência, porque isso mudou totalmente minha visão do trabalho de parto, Uhum. sabe? Uhum. E, Eu enfim, também senti isso quando eu tive 10 horas de trabalho de parto. A visão é totalmente diferente. Mas você acha necessário O quê? passar por essa experiência? É porque Eu achei, não é necessário, é válido, né, É, Dani? eu acho que Não é bem necessário, é Pronto. válido. É isso, porque me preocupa um pouco, Dani, essa visão muito glamourizada do parto, do sofrimento. Você tem que passar por isso. Cara, você não vai ser menos mãe se não passar por Uhum. aquilo. Não é assim, eu não gosto da ideia do que o sofrimento é expiação para um bem maior. Mas aí eu tô polemizando, tô falando das minhas filosofias de vida. eu né? concordo. sim, Até sim, porque sim. aqui é o momento que eu posso falar isso, Sim. no consultório não, né? Uhum. Então, assim, eu não consigo glamourizar a dor, sabe? Na minha cabeça, eu não entendo. Mas se não quer fazer analgesia, ok, problema é seu, né? Ótimo, cada um com suas escolhas. Mas às vezes, tipo, de olhar torto pra alguém que optou por fazer analgesia, gente, o recurso tá aí. Gente, tudo Mas é eu envolvendo acho- nessa vida, inclusive a eu medicina. acho, Ali, Você tem o recurso, Mas é pode que eu usar. acho, sinceramente, toda minha vida eu fui obstetra, parei há pouco tempo obstetrícia. É que tem partos e partos. Também. Tem mulheres que têm um parto que ele flui assim tão facilmente, a dilatação é tão rápida, a coisa acontece de uma forma natural, é uma coisa tão prazerosa aquele parto. Mas aí é lindo, E tem aí mulheres que é maravilhoso, sofrência, que é é. sofrência, que, meu Deus, você examina e aquele colo do útero não Não vai, vem, não é. dilata, e o neném não desce. Mas é isso que E aí me você tem que fazer um preocupa. fórceps de alívio, e aí Pra você quê, tem, né? pô, é um perrengue. mas isso me essa Então, você tem que glamourização individualizar. da dor, sabe? Você tem que individualizar. Mas eu acho que assim, uma Mas tem coisa gente que sofre, que às vezes não consigo ter um parto normal, É. que sofre. Mas eu acho que assim, dor e sofrimento são coisas diferentes. Ai, não. São, Não. porque sofrimento não é, Ali, porque assim, sofrimento é você passar por algo que você não quer passar. Então, É. um cenário é aquela paciente do SUS que não tem informação nenhuma, que não tem nada e ela Não tem não opção. tem opção. Ela Tem não opção, tem é. solo. Exato. Outra questão, uma mulher que é consciente que ela quer viver essa experiência. Mas eu jamais escolheria ter dor. Eu faço assim, não tinha problema nenhum de ter parto normal com analgesia. Assim, eu teria parto normal se eu chegasse no Eu trabalho também. de parto, em casa, toquei 4 centímetros, agora eu vou pro hospital, Uhum. chega lá, faz analgesia. Ponto. Qualquer outra situação diferente dessa, pra mim, Mas aí eu vou te colocar um paralelo assim, ó. perdão, O teu marido, ele corre maratona? ultra. Ele sente dor? Então, mas ele diz que é uma dor ok, gerenciável, Qual que é a né? diferença? Cara, é a questão psíquica, né? Mas Então. é que tá, é o que o teu cérebro tá disposto a aguentar. Então, é o mesmo paralelo. Então, Mas, assim, mas eu não quero correr maratona, eu falo não, pra ele, eu tô sei, correndo maratona. mas ele quer. Então, assim, ó, todo atleta de alta performance, ele passa por muitos processos de dor, assim. Sim. Eu atendi recentemente uma mulher, cara, foi um dos partos mais Gostei da legais que eu atendi. argumentação É dela. verdade, é verdade. Ela corre essas maratonas de montanhas. né? Pensando. Você não tem argumentação.
Ela corre maratona dessas de 100 quilômetros, assim. Ela viajou o mundo fazendo maratona de montanha de 100 quilômetros O Dudu já ininterruptos, fez, tá? o Cruce. Aí ela me contando que as unhas do dedo caem. Cai, Dudu já caiu. Dudu já caiu. Aí, Do pé, né? triatlo. Tipo, o atleta corre com fratura, né, fisiológica, de estresse. fratura de estresse. De estresse. Aí, assim, todo mundo olha para aquilo e fala, Mas não nossa, pode, né, que correr com maravilhoso. fratura, Mas assim, Mas ó, que essa maravilhoso. glamorização me preocupa. A bailarina, também. o que são os dedos das bailarinas? Ninguém olha para aquilo e fala, nossa, meu Deus, Por que coitadinha. esse parto foi Por que o o parto mais é o prazeroso? problema? Por que esse parto Não, mas dessa, aí que tá, dessa mas moça esse foi o mais problema. prazeroso que você fez? Foi um dos mais legais, porque assim, ela Por quê? tem 45 anos. Uau! Tá? Olha só. O Mulherão, assim, ela é investigadora de polícia. Uau! Mulherão ela da porra. Mulherão da porra, assim. E daí, assim, eles são casados há um tempão, decidiram começar o planejamento. Assim, não queriam ter filhos, de repente bateu vontade. O primeiro filho deles foi um bebê com uma trissomia incompatível com a vida, então ele faleceu, perdeu. Uhum. E aí eles fizeram um FIV por ovo doação. Uhum. E aí eu acompanhei essa gestação. E assim, daí ela queria parto porque ela queria passar pela experiência, já tinha induzido e por que não? E ela sempre falava pra mim, doutora, se estiver tudo bem, por que não tentar? E aí, claro, 45 anos, diabetes, hipertensão, a gente induziu o parto e, cara, que parto. Assim, aquela mulher não dava um ai, sabe? Ela tava tão plena. Por isso que eu falo que essa questão da dor tem a ver com a psique. Então, Sem tudo dúvida, pra mim sem começa dúvida. na cabeça. Eu sempre assim, falo ó. o negócio de correr. É a Quem mesma corre, coisa. não corre com a perna, corre Então, com a cabeça. é a cabeça que determina isso. E ela Demorou esse parto? Não demorou. Eu comecei a induzir, a hora que ela desencadeou foram nem 5, 6 horas, assim. Que legal. E assim, em nenhum momento olhava pra mim e falava assim, ai, não aguento mais, eu não quero mais, eu quero... Ela só ia, assim, ó. Meu E, ó, Deus, 5, 6 horas. Deve ser o prazer que eu tenho quando 5, eu 6 horas reduzo é o molho pouco, por nega. 6 Eu sei, horas. imagina. Não sei se por hora. Fico 6 horas no fogo, reduzindo o molho. Aí eu vejo aquela textura, eu falo, é isso. Eu tenho, Deve a ser gente isso. vai fazer um papo, Deve. histórias de obstetra. Eu tive uma paciente que ela chegou no meu consultório com 40... Mas eu tive uma vida de obstetra por trás Não, de pois mim. é. Ela No chegou passado com distante. 42 anos, ela falou assim, carioca, mas é aquela carioca mesmo, né? É o seguinte, eu resolvi fazer uma produção independente, nunca me pergunte desse pai, porque eu decidi ser mãe, e eu sei que eu já sou uma quarentona, eu tenho um monte de riscos, então eu quero que você me apresente tudo, mas assim, já fiz Não o me filho, enche tô o aqui, saco. tô grávida, vamos fazer o pré-natal. E a gente fez o pré-natal, foi bem tranquilo, e ela que também queria parto normal. Mas ela com 3 centímetros estava batendo a cabeça na parede. Dulce, faça alguma coisa que eu não aguento e tal. Eu falei, olha, a gente pode fazer uma analgesia precoce, mas o risco de converter para cesárea é grande, porque o neném não encaixa. Blá, blá. Acabei fazendo uma analgesia um pouco mais precoce, porque ela estava com muita dor. E coisas da obstetrícia de 35 anos atrás não são mais coisas de obstetrícia de hoje. Vamos ressaltar. Vamos ressaltar. Mas ela fez a analgesia. E ela é hoje minha paciente até hoje, gente, há 30 e poucos anos. E ela é muito divertida. E aí, quando ela começou a ficar sem dor, ela virou pra mim e falou assim, Dulce, que anestesista gato? Aí, pronto, tua alma voltou pro teu corpo. Voltou. Já é você de novo, entendeu? Mas, enfim, evoluiu super bem. Ela teve parto normal. E hoje, ela, minha paciente, é um menino, né? E ela é minha paciente até hoje. Mas são histórias que a gente tem na obstetrícia que são muito engraçadas, né? Quando ela falou assim, eu lembro a cara dela até hoje. Dulce, anestesista gato? Essa pira da dor não me encanta, sabe? Mas assim, a gente vai fugir um pouco do tema de hoje, assim, mas falando, assim, uma coisa que eu observo bastante, que eu acho bem curiosa, assim, é essa, que muitas mulheres que vivenciam o parto, elas mudam a relação delas com a sexualidade pra melhor. Isso era uma melhor. Pra melhor. Fala isso Pra melhor? aí, me Pra conta. melhor. Então, o que acontece? Eu tenho uma amiga que é gineco, que ela, na gestação, ela teve 2 partos. Na gestação, ela ficava tarada. Eu tenho Ela queria papar eu tenho uma todo paciente que dia. ela falava que ela dava bom É. dia pro salame. Oi, salame. Não disso, assim, mas eu tô falando assim, eu acho que o fato de, até pelo preparo da fisiopélvica e tudo mais, eu acho que elas criam uma conexão, elas descobrem um lugar que elas não sabiam Não sabia que Mas existia. isso é tudo cultural que a gente tem, né? Não É. usar assoalho de pélvico. não usar assoalho. Né? Então, o que acontece? E assim, acho que elas perdem um pouco esse pudor, muitas que são muito, assim, recatadas. Mas tá falando aí de um puta pré-natal que faz essa descoberta, É. assim, Sim, né? exatamente. Então, Não assim, dá pra o pré-natal não é. Eu falo que É meu pré-natal é 5 minutos falar sobre exames, medir a barriga, e o resto tudo é conversa.
E aí, assim, Eu mulheres escuto, que... às vezes. Mulheres que assim, nunca experienciaram um orgasmo e depois do parto, cara, vira a chave. E você Causa vê, né? consciência. E tem paciente Por que se causa da- borra de medo do parto ferrar com Com a tu- pepeca dela, Sim. né? Não, assim, não vou falar sobre... Às vezes acontece, mas flacidez e tal, mas é. o que eu tento mostrar, gente? O orgasmo não é É porque pelo tamanho da pepeca, né? Não. Aquilo que tem pra libido é físico, comportamental, hormonal e órgão efetor. Imagina, a junção disso tudo. É. Você cria uma conexão Sim. de que existe uma coisa ali que tá viva. Pronta pra dar prazer? Isso. É nessa especialidade da moda, né? É. Que legal. Então, E assim, e tem mulheres que vivenciam o que eles chamam parto orgástico, né? Pois é, eu nunca vi isso na minha vida. Ai, Como é que você já viu isso? interessante. Alguma vez Eu na nunca sua vi, mas vida? dizem Que que tem. interessante. Essa dá o par da Amora. Seria o meu parto se eu fosse. É. E aí vocês sabem, né, que a ocitocina é o hormônio do amor, né? Sim. Então, na verdade, o mesmo hormônio que faz a liberação de toda a cascata ali do orgasmo é o que faz Mas o as quanto isso é contrações. lenda e quanto isso é É real. real, gente. Aí deixa eu falar. Se alguém já teve isso, manda pra gente. É. Porque eu quero entrevistar. Entrevistar, é. Eu não faço isso, mas assim, tem galera que atende parto domiciliar, tá? Não vou Sim. entrar no mérito disso. Sim, ok. Mas o que acontece? Eles não têm meios farmacológicos para conduzir coisas que não estão evoluindo bem. Então, Uhum. assim, se eles estão lá num trabalho de parto, aquelas contrações elas estão meia boca, o que eles mandam o casal fazer? Vai namorar. Ah, mas isso a gente já desde Cara, muito tempo na sabe hora, que tem na hora, prostaglandina. mas aí, vamos lá. Mas a gente haja tem prostaglandina. tesão no troço, né? De Ah, você. Não, mas eu tô Mas falando é de que chegar o nas cara vias tem de. que Mas tá- assim, conexão. e Conexão, deu. Aham. amor. Carícia, carinho. Mas o esperma tem prostaglandina, a gente sempre soube, aprendeu na faculdade, né? Que a mas prostaglandina aí, também trabalho de parto desempenha. não, né? É. Já tá lá, o bebê Já com a tá, cabeça né? lá É embaixo. muita prostaglandina que É tá muita rolando, pra- não né? precisa O esperma mais, não né? vai, Mas não enfim. vai mudar nada. Mas A aí carinha uma da siririca vai? Ai, eu acho que no trabalho de parto não, né? Assim, cada um faz o que quiser da sua Eu vida. tive, Mas eu fico pensando na eu fiz um concentração pra parto que isso. daí o marido foi assistir. Aí eu posicionei ela naquela posição de parto, né? Com a perneira, com os campos e tal. E o marido ia assistir. De repente ele me estaca assim, para bem na frente da pepeca dela e fala assim: meu amor, você é tão linda. Eu falei, sai daqui, ó! Não é a hora! O cara tava olhando, acho que ele E ela tava no gostou? atraso. Caímos na risada, porque quando eu falei, sai daqui, não é hora de você pensar nessas coisas. Todo mundo caiu na risada, claro, né? Mas foi um parto muito gostoso também. Marido ali presente, do ladinho, foi bem legal. E, gente, assim, nessa vida louca, o que vocês têm medo? O que vocês têm medo de não dar conta, de deixar pra trás? Olha, ninguém Pergunta, responde. hein? Que pergunta, né? O que você tem medo? Ah, eu não sei, eu já tô aí num terceiro casamento. Eu acho que o medo que eu tenho, que eu sou tão absorvida pela minha profissão, eu amo tanto que eu faço, eu sou tão médica, eu gosto dessa coisa de cirurgia, laser, curso internacional. Acho que mais Eu essa sou conexão muito com os pacientes, envolvida né? demais, assim, com a Uhum. minha profissão. Então, o medo é o meu insucesso afetivo, assim, com o parceiro, porque é difícil o homem que convive com essas médicas, mulheres super poderosas que trabalham É pra difícil, tem que cacete. ser homem, Não é né? fácil, não é fácil. Eles têm que abrir Não dá mão conta. de uma série de coisas. Então, não sei, eu acho que eu falhei bastante em função da profissão. Eu tenho alguns pontos que eu falei como mãe, eu acho que eu falho como parceira também, como companheira. Então, Mas como médica, não. mas como médica, eu Não. sou dedicada e eu amo o que eu faço. Então, eu acho que o meu medo seria mais esse, nesse sentido, assim, de não completar a minha vida sendo realmente feliz emocionalmente, né? Falando, né? Não sei. O que você tem Enfim. medo? Eu acho assim, quando me formei, assim, eu tinha todo um planejamento na minha cabeça de carreira. E na minha visão, naquela época, recém-formada, eu achava que um médico bem-sucedido era aquele cara que tem mestrado, doutorado, que palestra Eu em tinha essa congresso. visão também. E essa era a minha visão, e eu tinha todo Uhum. um planejamento. Eu nunca quis ser obstetra, na verdade. A obstetrícia Uhum. caiu meio que sem querer, querendo, assim. Eu tinha todo um planejamento. E aí, quando a minha primeira filha nasceu, meu mundo caiu. Porque aí eu descobri que aquilo que eu achava a coisa mais importante da minha vida começou a ter um outro espaço. Uhum. E aí até eu consegui entender que eu não ia conseguir ser uma excelente médica, na minha visão, a minha realidade, tá? E uma excelente mãe ao mesmo tempo. Isso me deu um bug, porque até eu aceitar que eu não conseguiria entregar a minha excelência das duas formas,
Porque, assim, pra eu ser excelente de um lado, eu ia ter que deixar o outro lado cair. Uhum. E aí eu tentei achar esse equilíbrio, que hoje me considero mediana. Eu não sou a melhor mãe, de longe, e não sou a melhor médica, de longe. Eu tenho muito potencial pros dois, mas eu não consigo, nesse momento, subir uma régua sem deixar cair a outra. Eu me sinto assim também. Mas é um pouquinho de síndrome do impostor isso, né? Mas hoje eu penso assim. Então, hoje, se você me perguntar, também. você se sente totalmente satisfeita profissionalmente, assim? Com certeza absoluta, porque hoje eu vejo que o bem que eu faço para as minhas pacientes, assim, me traz um retorno, me gratifica demais. Então, hoje eu já não tenho ambição, assim, eu acho que hoje eu sou, assim, o que eu faço pelas minhas pacientes, pelo retorno que eu tenho, então, essas conversas, então, eu acho que muito mais do que a parte clínica, assim, toda essa atenção, né, de ouvir elas, de conseguir auxiliá-las, me gratifica totalmente. E aí, o que me ajudou também, assim, eu saio de casa e largo minhas filhas, mas eu tenho um trabalho muito legal. Porque eu faço diferença na vida das pessoas, assim. Exatamente isso. Então, assim, eu não tô deixando... É o exemplo que a gente deixa pra eles, né? Então, assim, eu não tô deixando minha família por um trabalho que simplesmente vai lá e não agrega em nada. Então, assim, eu não tô com as minhas filhas, mas eu tô ajudando outras famílias a criarem um sonho, ajudando mulheres, assim. Então, acho que meu trabalho vai além disso. E é isso que facilita também, mas eu acho que o meu medo seria falhar como mãe, assim, sabe? E você sabe que, como eu tô em outra fase, meu filho tem 32 anos, eu tenho a certeza que eu não fui a melhor mãe do mundo. Mas a gente nunca vai ser, gente. Mas a gente nunca vai ser. Sim, mas você agora, quando são pequenos, você tá tendo essa noção de que você tem que ponderar, ser talvez uma mãe mais ou menos, uma médica mais ou menos, não ser top, mas que você tem que equilibrar as coisas, né? Eu acho que eu não tive essa noção. Eu continuei sendo muito médica, né? Porque eu tinha um apoio das avós, que me ajudavam bastante, então eu acabei mergulhada na medicina mesmo. E hoje eu olho para trás e falo, eu teria feito diferente se eu tivesse essa noção naquela época, né? Você tem medo do quê? Eu ando meio destemida, sabe? Eu sou daquela que, tipo assim, caguei pros outros, caguei pra tudo que tá acontecendo, eu só quero ver aqui agora, certo. Tá tudo certo. Mas, assim, pensando em tudo que a Dani falou, né, eu me sinto muito como ela, assim. Sempre me senti. E eu também nunca imaginei trabalhar com sexualidade, vocês já escutaram isso várias vezes. E teve um Dia das Mães que meu pequeno veio e falou, você é a melhor mãe do mundo, que os pequenininhos, eles têm ainda esse dom, né? E eu falei, na hora eu me senti que eu não era a melhor mãe do mundo, porque eu trabalhava muito. E eu ficava muito tempo longe dele. Mas eu também tinha lá meu marido que ajudava muito nessa questão também, me apoiava muito para que eu fosse essa mulher dedicada profissionalmente, que eu conseguisse dar conta de tudo. Então ele me ajudava muito nesse sentido e não foi o suficiente para eu manter o meu casamento, sabe? Com todo o apoio que eu tive, ainda não foi o suficiente. E aí, como mãe, de repente esse medo de não ser suficiente como mãe. E aí ele me traz uma frase assim, não, você é a melhor mãe, sim. E eu falei, não, mas eu queria ter mais tempo para ficar com você. E ele tinha uns 8 anos, ele falou assim, mas quando você não tá comigo, você tá cuidando das suas amoras. Aquilo pra mim foi assim, pronto, Deus, eu já sei da minha missão, eu já sei do meu papel aqui com eles e com a minha família. Mas teu filho é adulto, você amora desde que ele tinha 8 anos? Não, eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 24 e um de 12. O de 12 que falou. Então ele entende, porque ele percebe no meu dia a dia o que eu tô fazendo, que movimento que eu tô fazendo pra cuidar das pessoas também, né? Então é muito gratificante você saber que eles estão ali. O meu filho mais velho é meu fã número 1, sabe? Então assim, a gente tem trabalha com você, trabalha hoje, comigo, né? Então é muito legal. Eu falo, eu sou destemida, se acontecesse qualquer coisa comigo hoje, que eu tivesse que mudar de carreira, ou que, né, acontecesse de eu não estar mais aqui no meio de todo mundo, eu falava, gente, só quero que vocês tenham certeza que eu fui muito feliz. É isso. E assim, claro, é possível tornar o dia a dia mais leve e a gente crescer com as próprias falhas sem se sentir incompleta. Eu acho que o grande chave disso é entender que a gente não tem que dar conta de tudo e que você não tá sozinha. Todo mundo vai se sentir sobrecarregada e vai ter momentos melhores, momentos piores na vida, no relacionamento, na profissão. E tá tudo bem se não tá bem sempre. E assim a gente segue em frente. Nosso tempo acabou, queria dar parabéns pra Dani, porque filha de 3, profissional. Falar com a Dani. Eu fui mãe de 1 e me sinto que falei, mas Dani, parabéns. Vamos seguir deixando coisas no meio do caminho. Exatamente. E tudo bem, você não tá sozinha. Tudo bem. Então, siga a gente, curte, comente, compartilhe. Se alguém descobrir essa mulher orgásmica aí na hora do parto, chama pra nós. Manda, porque a gente quer conversar com ela. Marcar um podcast com ela. Obrigada, Dani. Obrigada. Tchau. Até, gente. gente. Foi um prazer. Até a próxima.